Fluminense e Vasco. O clássico carioca dessa rodada terá duas equipes que não começaram tão bem o Campeonato Brasileiro. O Fluminense, que somou apenas um ponto em 6 disputados, empatou com o RB Bragantino no Rio e perdeu para o Bahia em Salvador, está na 14ª colocação. Já o Vasco teve um desempenho um pouco melhor, somando 3 pontos em 2 partidas, vencendo o Grêmio na estreia em São Januário e perdendo para o RB Bragantino em São Paulo e estando em 9º lugar na tabela. Contudo, foram realizados apenas 2 jogos nesse Brasileirão, o que é muito pouco para que se possa servir de parâmetro de uma equipe. Então, levando-se em consideração o Campeonato Estadual e a Libertadores da América, que o Fluminense disputa, é justo considerar o tricolor mais preparado e pronto. Mas como esse clássico tem mostrado muito equilíbrio nos últimos jogos, o resultado mais provável é o empate. Uma vez que o Fluminense é muito forte no ataque com Germancano, está com muita dificuldade em sua defesa após a saída do zagueiro Nino. Já o Vasco está muito melhor do que o início do Brasileiro do ano passado. Ramon Dias aos poucos está montando um bom esquema de jogo, mas sente muita falta de seu maestro do meio de campo. Payet, que se recupera de uma contusão. Como o clássico é clássico e nenhuma das duas equipes demonstram no momento superioridade sobre o adversário, o empate é a tendência para esse jogo com 50% de chances. Enquanto a 30% para a vitória do Fluminense e 20% para a vitória do Vasco. Bragantino e Corinthians. Nesse jogo, apesar da força da camisa do Timão, o Bragantino é o favorito para vencer. Nos últimos 5 confrontos entre as duas equipes, o Braga venceu 3, e tem um começo de Brasileiro muito superior ao Timão, pois soma 4 pontos, após empatar com o Fluminense em pleno Maracanã e vencer o Vasco no interior paulista, estando atualmente na 4ª colocação do Brasileiro. Já o Corinthians tem um péssimo início de campeonato, pois ainda não marcou gol e amarga um empate de 0-0 em casa contra o Atlético Mineiro e uma derrota para o Juventude por 2-0 no Sul, estando na 15ª colocação. O Timão tem todas as chances de se recuperar e começar a vencer no campeonato, mas pela situação atual, a vitória do Bragantino é a opção mais provável com 47% de chances, com 28% para o empate e 25% de chances de vitória para o Timão. Ao contrário do Grêmio, que se recuperou da derrota na estreia do campeonato ao vencer bem o forte Atlético Paranaense na Arena do Grêmio, o Cuiabá precisa somar seus primeiros pontos no campeonato em Porto Alegre. O time matogrossense foi goleado por 4-0 na estreia e teve o jogo da segunda rodada contra o Vitória adiado, pois disputou na quarta-feira, dia 17 de abril, a semifinal da Copa Verde contra o Vila Nova de Goiás, partida que o Cuiabá foi derrotado por 2-0. Para piorar a má fase, o Meia Max teve lesão muscular e não tem previsão de retorno. Os momentos distintos que Cuiabá e Grêmio atravessam e o fator mando de campo, fazem do Grêmio favorito com 58% de chances de vitória, com 25% para o empate e apenas 17% para a vitória do Cuiabá. Atlético Mineiro e Cruzeiro. As equipes que fizeram a final do Campeonato Mineiro deste ano, se enfrentarão na 3ª rodada do Brasileiro. Apesar do Galo ter um elenco superior, em campo a rivalidade equilibra as forças. Curiosamente, o Cruzeiro tem campanha melhor, pois venceu na estreia contra o Botafogo no Mineirão e arrancou um empate em Fortaleza jogando com um jogador a menos. Enquanto o Atlético conta com a técnica de Hulk, Paulinho e Scarpa, mas terá o desfalque do lateral Rubens, que se lesionou gravemente contra o Criciúma. O Cruzeiro tem o desfalque do meia Romero, que foi expulso no jogo contra o Fortaleza, mas vai de raça e conjunto que o levou a conseguir a vitória no último minuto do primeiro jogo e trazer um ponto contra a boa equipe do Fortaleza lá no Castelão. Ainda assim, o Galo leva uma pequena vantagem, com 40% de chances de vitória, enquanto há 30% de chances de empate e 30% de chances para a vitória do Cruzeiro. Palmeiras e Flamengo. Com certeza o melhor jogo da rodada, com os dois melhores e mais caros elencos do campeonato. Palmeiras e Flamengo começaram a temporada ganhando os estaduais do Rio e São Paulo com relativa facilidade e iniciaram bem o Brasileiro, com ambos vencendo na primeira rodada. Porém, enquanto o Flamengo venceu o São Paulo no Maracanã em seu segundo jogo, somando 6 pontos e ficando na liderança do campeonato, o Palestra tropeçou para o Internacional jogando na Arena Barueri, perdendo por 1-0. Realmente o duelo é muito equilibrado, com as maiores chances de terminar empatado. O empate tem 50% de chances de acontecer, enquanto cada time tem 25% de vitória. Vitória e Bahia. Outro jogo que promete muita emoção.
Há menos de 15 dias, Vitória e Bahia fizeram a final do Campeonato Baiano com 2 grandes jogos. No final, o Vitória levou a melhor, vencendo a primeira partida no Barradão e empatando o segundo jogo na Fonte Nova. O Bahia reforçou seu time para esse brasileiro, com destaque para Everton Ribeiro. E nesse campeonato perdeu na primeira rodada para o Internacional por 2-1 no Beira-Rio, mas se recuperou no segundo jogo vencendo o Fluminense em Salvador pelo mesmo placar. O tricolor baiano está na 10ª colocação na tabela. Já o Vitória disputou apenas uma partida no Brasileiro. O jogo foi contra o Palmeiras na primeira rodada no Barradão e perdeu de 1-0. Teve seu jogo contra o Cuiabá na segunda rodada adiado e por isso ainda não pontuou no campeonato e precisa muito da vitória no Clássico. Analisando pelos últimos confrontos pelas finais do Campeonato Baiano, observa-se que há um grande equilíbrio. Mas como o jogo será no Barradão, o Vitória leva uma pequena vantagem. O rubro-negro tem 37% de chances de vitória, enquanto o empate tem 29% e as chances de triunfo do Bahia são de 34%.